Eu saúdo a todos os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ensejo da segunda lição de nossa autoria, que, pela graça de Deus, está sendo estudada em todo o Brasil, desejo eu aqui deixar mais um subsídio a todos os nossos queridos professores, superintendentes e alunos da escola dominical. Este subsídio tem como título O Fator Priscila. Vejamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e leiamos a partir do versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. De quando em quando alguém me pergunta: pastor, é realmente bíblico a consagração de mulheres ao santo ministério? Eu já tratei desse assunto em 1 ou 2 vídeos, se não me engano. Mas, como a pergunta é persistente, voltemos ao assunto. Antes de declarar mais uma vez a minha opinião, que reflete o espírito do Novo Testamento, vejamos o caso de Priscila, esposa de Áquila. Estando ela e o esposo numa sinagoga, ouviram certa vez um jovem judeu vindo de Alexandria discorrer acerca do messiado de nosso Senhor. Apolo, na sinagoga, falava de Jesus Cristo e, pelas Escrituras do Antigo Testamento, provava que ele, Jesus, era realmente o Filho de Deus, o Messias de Israel e Salvador do mundo. O brilho da oratória de Apolo era único, era extraordinário. Não havia, pelo que inferimos do livro de Atos dos Apóstolos, um obreiro tão eloquente quanto Apolo. Mas Priscila e Áquila, ao ouvirem Apolo, repararam que a sua pregação carecia de algo. Era bela, primorosa, bíblica, pois refletia o espírito do Antigo Testamento, mas incompleta. E após o sermão foram conversar com ele e perceberam que ele conhecia apenas e tão somente o batismo de João. Ele não fora ainda batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não conhecia também aquilo que nós pentecostais não somente conhecemos, mas experimentamos: o batismo no Espírito Santo. E Priscila e Áquila conversaram com ele, doutrinaram-no, explicaram-lhe o teor completo da doutrina do Novo Testamento e todos os meandros do Santo Evangelho. Pelo que podemos ver no texto lucano, Priscila estava à frente desta obra. Era uma mulher que conhecia profundamente a sã doutrina e agora, juntamente com o seu esposo, instrui Apolo. E este, podemos inferir, não somente recebe o inteiro teor da sã doutrina,
mas também é batizado no Espírito Santo porque, a partir daquele momento, teria ele de enfrentar muitas dificuldades, desafios, lutas, tribulações, vicissitudes. O seu ministério estaria cheio de grandes desafios, inumanos desafios. Vejam os prezados irmãos, e principalmente as santas mulheres de Deus, que Priscila não precisou ser apóstola, nem profetisa, nem presbítera, nem pastora, e muito menos diaconisa para ajudar um homem do porte de Apolo a compreender o Evangelho do Senhor. Ela foi o instrumento de Deus para doutrinar um homem que se destacaria na história da igreja primitiva como um dos maiores pregadores da história cristã. A doutrina de Priscila era sã, sadia, profunda, completa, e por isso mesmo foi usada por Deus para doutrinar aquele homem. O que isto significa para você, querida irmã em Cristo Jesus? Para você é suficiente estar nas mãos de Deus para realizar um grande trabalho, um grande e extraordinário trabalho. Um grande, um extraordinário e único trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Então, não corra atrás de certas coisas que, pelo que vemos, só conturbam a obra de Deus. Permaneça no lugar em que Deus a chamou. E você, mulher de Deus, jamais deixará de ser honrada e receber o seu galardão. Tenha em mente o fator Priscila, e de vez em quando você será chamada para instruir, quem sabe, um teólogo, um grande homem de Deus, um pregador eloquente. De quando em quando eu recebo uma ajuda dessa qualidade, desse tipo, de alguma mulher de Deus. Às vezes simples, sem muita cultura, mas a sua sabedoria é tal que não posso dispensá-la. Eu não sei quantas santas mulheres já ajudaram-me no ministério. Que Deus as abençoe. Algumas já estão com o Pai Celeste no céu, outras ainda estão aqui a batalhar. Priscila. Sim, senhoras. Priscila, nesse episódio, é citada antes de seu esposo, porque o Senhor quis honrá-la e dignificá-la com este galardão. E você, mulher de Deus, jamais perderá o seu prêmio eterno, ficando nessa dispensação. A minha graça te basta. O fator Priscila deve ser reavivado em todas as nossas igrejas. Aos queridos irmãos, às minhas queridas irmãs em Cristo, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.